eu vi uma publicação no LinkedIn sobre isso aqui, né? Nosso querido Airbnb. E aí, o seguinte, eu vou fazer alguns comentários sobre essa publicação que eu vi, e lembrando que o que é certo para mim não é certo para o outro e vice-versa. Então, não me ataquem, porque não vai adiantar. Eu estou aqui para colocar a minha opinião, e se você gosta dela, beleza, e se você não gosta dela, beleza também. Eu vou ler com vocês aqui, e aí a gente vai conversar junto sobre todo esse texto que está aqui, ó. Beleza? De solução brilhante para um problema urbano. O Airbnb está enfrentando a resistência, proibição e uma crise de reputação. E isso ensina muito sobre o modelo de negócio, impacto e responsabilidade. Sobre isso aí, eu não discordo. Eu acho que as empresas realmente elas precisam analisar constantemente o seu modelo de negócio, o impacto que esse modelo de negócio causa na sociedade, né? E quais são as responsabilidades dela e quais são as responsabilidades compartilhadas que ela também pode afetar através desse modelo de negócio. O que era para ser uma revolução na hospitalidade virou um problema habitacional. Nisso aí, eu já começo a discordar de forma ferrenha. Cidades como Barcelona, Lisboa, Nova York e Berlim já colocaram limites severos e proibições totais à plataforma. E o motivo é simples, o Airbnb virou um acelerador de especulação imobiliária. Então, primeira coisa que eu vou falar antes de comentar essas coisas aqui de baixo é o seguinte: essas cidades aqui, elas têm um problema habitacional, não é por causa do Airbnb. Ela tem um problema habitacional muito grave devido às suas legislações e regulações extremamente restritivas com relação à construção civil. Porque o que acontece? Nós vivemos num mundo onde existe uma força chamada oferta e demanda. Eu já falei sobre isso aqui diversas vezes em comentários, só que eu parei de comentar. Agora eu vou começar a responder essas coisas em vídeo, porque faz mais sentido. E aí o que acontece? Essas cidades aqui, elas são majoritariamente dirigidas por pessoas com viés ideológico de um determinado lado, que eu não vou nem citar aqui, porque eu não vou entrar profundamente em lados ideológicos, tá? Mas, enfim, vocês pesquisem, vocês vão descobrir de que lado o negócio é dirigido, né? E aí, o seguinte, esses políticos, né, locais, eles têm a brilhante ideia de proibir novas construções com a desculpa de que vai destruir o patrimônio histórico. Eles proíbem o aumento do espaço aéreo, então, ou seja, eu quero construir um prédio alto. Não, não pode por causa disso, disso e daquilo. Eles vêm com um monte de regra estúpida de zoneamento. E aí é uma coisa assim, você tem 1 milhão de pessoas e 200 políticos para pegar e falar que uma sociedade inteira não pode expandir sua capacidade de habitação. E aí o que acontece? Naturalmente, quando vem um negócio desse aqui, e lembrando, o Airbnb paga uma panelada de impostos sobre o dinheiro que passa nele. Ele não, né? O Airbnb tem uma arma apontada para a cabeça dele, onde o cliente paga o imposto e o Airbnb simplesmente age como um agente recolhedor de impostos. Que ele recolhe o imposto daquela operação, daquela transação financeira ali e ele tem que pagar. E não adianta ninguém vir aqui falar a empresa não paga imposto, a empresa recolhe o imposto do cliente e dá para o governo. É assim que funciona. Tudo é precificado com o imposto já embutido. Se vocês tivessem a clareza de um campo ali, impostos, vocês teriam ideia do quanto a empresa não ganha e ela pega de dinheiro para passar para os governos, indiferente de lado, tá? E aí, nesse sentido, essa historinha de acelerador de especulação, uma coisa acontece simplesmente assim. Por exemplo, vamos falar de Barcelona. Barcelona é uma cidade turística pela sua essência, pela sua natureza. Lisboa, Nova York e Berlim, a mesma coisa, gente. E o que acontece é,
essas cidades, elas têm teoricamente uma limitação territorial. Salvo, eu acho que Nova York e Berlim têm espaço para expandir. Os políticos não permitem que se construa mais nada. E aí a pergunta fica, peraí, será que essa bolinha imobiliária ela é causada por causa do Airbnb? Ou será que essa bolinha habitacional é causada porque não é permitido construir absolutamente mais nada? Esse é um questionamento bem legítimo a se fazer, né? Fica essa pergunta. Na minha opinião, isso é uma bolha habitacional que existe exatamente porque os políticos não permitem que você construa nada. Se você não pode construir, mesmo que a gente acabe com o Airbnb, se algum tipo de atividade econômica aumentar naquela cidade, o que vai acontecer? O preço do aluguel vai disparar astronomicamente. Então, corta o Airbnb, mas leva lá um monte de empresa que vai precisar de empregado. Você vai ver o preço do aluguel ir lá no céu, quase no preço de uma diária de Airbnb. Então, ou seja, você vai trocar 6 por meia dúzia. Ah, eu acabei com o Airbnb, beleza. Aí você acabou com o turismo, você acabou com o comércio local, você acabou com o taxista, você acabou com o Uber que trabalha ali naquela cidade, você acabou com o ambulante que ele talvez ele não esteja pagando os devidos impostos da folha amarela, no caso de Portugal, mas ele está trabalhando em vez de estar fazendo algum crime. Então, ou seja, ele está vendendo ali a lembrancinha dele, etc. Está movimentando a economia. Porque esse cara, ao receber o dinheiro que ele não pagou imposto sobre a venda do que ele fez, ele vai ter que comprar comida, ele vai ter que pagar habitação, ele vai ter que pagar saúde e outras coisas mais que são dali. Então, é o seguinte, a gente vê que as políticas públicas sobre habitação elas são muito mais ineficientes do que simplesmente resolver o problema. Então, assim, a minha opinião sobre isso aqui é essa especulação imobiliária ela é causada pelas prefeituras e pelos governos estaduais e federais, se houver, né, ali naquele determinado país. Né? Eu falo muito isso porque onde eu moro aqui, a gente tem severas restrições imobiliárias habitacionais para fazer construção de prédios altos. Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. E aqui já é um inferno. Tipo, a Prefeitura de Belo Horizonte ela tem a missão de ferrar com a vida das construtoras de pequeno, médio e grande porte. Tudo que elas podem fazer para gerar taxa, gerar tributação, gerar outros tipos de sobretaxa, essa prefeitura faz. E não é por causa, novamente falando, de um governo X ou Y. É porque isso é inerente da instituição pública. A instituição pública vive de roubar de quem produz, dizendo que vai fazer alguma coisa por quem não produz. Ou por quem não tem condição de produzir. E, na verdade, não faz nada por quem não tem condição de produzir e centraliza a grana toda ali. E aí a gente vê gente andando de carro importado, mansão, viagens astronômicas, jantares nababescos e etc. Isso é um pouquinho sobre corrupção também, tá? Porque o Estado ele tenta tirar de todo mundo que produz, falando que quem produz é mal e que o Estado vai resolver o problema, e o Estado não resolve o problema de ninguém. Verdade é essa. Aí aqui, ó, os proprietários trocam contratos de aluguel por diárias turísticas. Aí beleza. Tira o Airbnb, aí vocês acham que o preço vai lá para baixo? Lisboa sofre uma crise muito além do Airbnb. Sofre uma crise porque lá tem político... eu não ia falar, mas vou falar. Político socialista está querendo falar assim, só pode cobrar aluguel até tanto. A Argentina, antes do Javier Milei virar presidente, ela virou e falou assim, só pode cobrar aluguel até tanto. O que aconteceu? A galera pegou e falou assim, beleza, só posso cobrar aluguel até tanto? Então eu não posso reajustar aluguel? Então beleza, então a partir de agora o meu aluguel E aí bota o aluguel lá em cima, ninguém aluga porque ninguém tem dinheiro, a inflação explode porque não tem atividade econômica e acontece um monte de outras coisas, né? Isso diminui a oferta de moradia para quem vive na cidade. Se a prefeitura
Se o Estado e se a federação parassem de implicar com construção civil e permitissem que a galera construísse de fato, não teria problema habitacional. Porque empresas, né, pessoas querendo construir mais, tem, mas as regras idiotas não são impostas pelas empresas. As regras limitadoras, elas são impostas por pessoas que não constroem nada. Os preços sobem, a periferia cresce e o moral do local sai. A periferia cresce porque, novamente, periferia geralmente é tida por esse tipo de comentário assim, por favelas. Por que favelas existem? Porque favelas são invasões. Aqui, por exemplo, Belo Horizonte, a gente sofre muito com esse tipo de desafio das invasões. E o que acontece? Se você proíbe o cara de construir, como que o cara vai construir na região? Não vai. E aí o que acontece? Começa a galera a invadir. A invasão nada mais é do que eu vou sentar o pé na porta e eu vou construir. E aí o Estado não regula, o Estado não recolhe, não faz nada e fica aquela pessoa lá em situação irregular, né? Perante o Estado. Porque, na minha opinião, se a pessoa, aquela terra não está em uso, e não tem de fato um dono, o Estado não pode ser determinado dono, na minha opinião. O dono é aquela pessoa que chega naquela terra que de fato não é de ninguém, não é usada e defendida por alguém, a pessoa vai lá, se instala e utiliza aquela terra para ela, né? Mas isso se não for invadir a terra do amiguinho, né? E tomar na pancada, que é o que acontece muitas vezes aqui no Brasil, por exemplo. Hotéis perdem arrecadação e empregos. Eu não sei se vocês sabem, mas Nova York aconteceu um movimento ao contrário. Nova York é extremamente socialista. O prefeito de lá é socialista. E aí o que acontece? Taxas e taxas, impostos, 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 de uma forma tão abusiva que as diárias de hotel em Nova York, elas custam um rim. E aí, o que os hotéis começaram a fazer em Nova York que acabou beneficiando eles e ferrando com a prefeitura? Eles fecharam a instituição hotel e converteram esses hotéis em flats, onde as pessoas podiam alugar esses flats através do Airbnb e o flat dava ali uma comodidade de um serviço de quarto. Ou seja, eu deixei de ser regulado como hotel, taxado como hotel e passei a alugar com uma lucratividade maior. No final das contas, trocou 6 por meia dúzia. Sabe qual foi a única parte que teoricamente saiu perdendo com essa história? O governo. Por quê? Porque quando esses hotéis fizeram isso, eles geraram um custo fiscal enorme do lombo, não cometendo evasão fiscal. Eles fizeram elisão fiscal, que é o ato de você usar da lei que existe para se beneficiar. E todo mundo deve saber como funciona a legislação para tirar vantagem, sim. É lícito, é dentro da legalidade. E aí eles começaram a conseguir reduzir um pouco o preço, inclusive aumentar a competitividade. E aí essas restrições de Airbnb veio muito também lá em Nova York, principalmente por causa disso. Os políticos começaram a reclamar porque eles viram os hotéis estavam sumindo e estavam aumentando o número de Airbnb. E na verdade não é que os hotéis estavam sumindo. Os hotéis viraram Airbnb e não estavam pagando a taxinha do roubo da prefeitura. Foi isso que aconteceu com Nova York. A vida comunitária se dissolve em meio às malas de rodinha. Cara, esse negócio é muito estranho falar, porque, por exemplo, cada prédio tem o seu regimento interno. Então, se cada prédio tem o seu regimento interno, o próprio prédio pode colocar uma limitação, como acontece aqui em Belo Horizonte, São Paulo, que, olha, neste prédio, ele é estritamente residencial, não pode haver Airbnb aqui por conta de ser um prédio com utilização estritamente residencial. Em tese, o cara que desrespeita isso, ele perde o imóvel, ele sofre algum tipo de sanção jurídica, por quê? A convenção do prédio, né, o regimento do prédio ali, ele é definido por todo mundo e o síndico é só ali o cara que pega e bate o martelo.
Ó, a maioria votou que não pode Airbnb. Então não precisa do Estado para proibir um Airbnb. Se for da vontade do prédio, se for interessante para o prédio ou para o condomínio de casa, sei lá, proibir Airbnb, eles vão proibir Airbnb. Então, essa coisa de que o Estado precisa ser interventor, isso é conversinha para boi dormir, tá? Outra coisa, a vida comunitária se dissolve no meio das malas de rodinha, ainda falando sobre isso. A vida comunitária, ela não se resume à moradia. Nós temos uma vida comunitária que tem um monte de comércio local. A partir do momento que você estimula a existência de Airbnb ali, você estimula o turismo naquela região da cidade que muitas vezes não era privilegiado. E aí o que acontece? Você tem uma maior movimentação de pessoas consumindo no comércio local daquela localidade, que não necessariamente é num ponto turístico da cidade. As pessoas elas estão dispostas a se hospedar um pouco mais longe, em detrimento de um preço mais acessível, para se deslocar para mais longe durante o dia ali, passa o dia e volta para lá. Só que muitas vezes essa pessoa, ela sabe, pô, eu hospedei aqui, comer aqui é muito mais barato. Ou comer aqui é mais gostoso do que comer lá. E aí a pessoa não vai comer lá, ou ela vai sair mais tarde, porque ela vai escolher comer no local. Então, quando você proíbe o Airbnb, você também está ferrando com a vida comunitária local, porque você está ferrando com a atividade comercial local. Simples assim. Bairros inteiros se transformaram em cenários Airbnb onde ninguém conhece o vizinho. Eu não sei se você sabe, mas tem diversos lugares, principalmente nos Estados Unidos, onde você mal vê pessoas na rua. Então, se você mal vê pessoas na rua em determinada vizinhança, que diferença vai fazer ser Airbnb ou não? Eu entendo que pode fazer uma diferença com o tipo de pessoa que vai alugar para ir. Mas o Airbnb, até onde eu, usuário que sou, estive dentro, ele é muito intenso na questão das regras. Então, se eu desrespeitar uma regra, danificar o imóvel, ou fiz alguma coisa que não está permitida ali, eu sofro uma sanção com a minha conta. Então, a coisa não é bem do jeito que todo mundo prega, que é um oba-oba, que você faz se quiser, que você destrói e etc. Não tem nada disso, tá? Aí vamos lá. Os aprendizados profundos de quem empreende ou lidera. Crescimento sem responsabilidade cobra a conta. Isso aí eu concordo. Né? Escalar o modelo global é brilhante. Maravilhoso, concordo também. Ignorar o impacto local é perigoso. Isso eu concordo em termos. Né? Porque a gente tem que analisar assim que tipo de impacto vai ter, mas, por exemplo, se o meu modelo ele é global, eu não tenho como sair mapeando cada lugar. Por exemplo, o Uber ele tem uma coisa de impacto local. O que ele faz? Ele avalia se tem demanda ou não. Então, cidades a partir de X mil habitantes eu vou operar. Cidades menores eu não vou operar. Então, tem isso. Então, por exemplo, tem cidades que você pega o carro de aplicativo como motorista e aí você leva um passageiro e quando você chega lá você tem que voltar vazio, porque lá não tem cobertura do Uber. Então, não tem como ninguém pedir um Uber lá. Né? Então, o impacto local ele tem que ser medido de acordo com a necessidade do negócio. No caso do Airbnb, a ideia é que a pessoa, se ela estiver lá na Conchinchina e lá não tem um hotel, alguém cadastra a casa dela e a casa dela vai servir de hospedagem para aquela pessoa. Imagina o pessoal lá da Antártida, que tem os iglus lá dos acho que é Inuits, né? Falar esquimó é errado, se eu não me engano. Tem o pessoal lá. Não tem muito hotel. Mas tem as moradias lá do pessoal. E vai que alguém não tá lá e quer disponibilizar moradia. O Airbnb ajuda com isso. Ou seja, a pessoa monetiza um local e gera renda para ela no momento que talvez não haveria essa possibilidade se não houvesse o Airbnb. Então, ou seja, as pessoas elas olham e falam que o Airbnb é problema só em grandes centros. Nas cidades menores, a maioria das pessoas não implica com o Airbnb. Esse é um ponto muito crucial. Ele não foi feito só para metrópoles, ele é muito utilizado em metrópoles. Mas as pessoas proibir o Airbnb
de forma global é uma estupidez de um tamanho, porque você mata uma economia descentralizada de interior que é muito menor. Então você meio que proíbe as pessoas do interior de ganharem dinheiro. É meio que isso, né? Todo produto que afeta território precisa pensar em ecossistema. Isso aqui eu não concordo, porque isso aqui, ó, é uma coisa que é muito do local. Lembra que eu falei algum tempo atrás, agora, nesse vídeo, sobre a questão do prédio proibir a existência de um Airbnb? Exatamente sobre isso. Quem tem que proibir é o local, não é o político. Ou seja, eu sou um condomínio fechado. Eu, condomínio fechado, não permito o Airbnb. Mas se uma casa do lado de fora do condomínio quiser pôr o Airbnb, ele tem que ter o direito. Porque isso é questão de propriedade privada. Imagina o seguinte, você tem a sua casa, o seu espaço delimitado, e aí você não pode fazer isso porque um político diz que você não pode receber uma outra pessoa na sua casa. É mais ou menos como proibir amigos de visitarem a sua casa. Eu vou viajar e eu vou deixar meus amigos hospedados na minha casa e eu não vou cobrar nada por isso. Não, você não pode receber seus amigos aqui enquanto você não estiver aqui. A proibição do Airbnb é mais ou menos isso. Só que a diferença é que o Airbnb você recebe para hospedar alguém. E se você fosse receber essa mesma pessoa sem cobrar nada, o condomínio ia proibir? Isso não caracteriza. E aí tem uma outra coisa também, que é o seguinte. O que difere eu alugar direto com a pessoa ou eu anunciar no Airbnb? Olha só, durante muito tempo, o Airbnb ele não surgiu do nada como uma ideia revolucionária. Ele surgiu simplesmente de Joãozinho tem um apartamento na praia. Joãozinho coloca o telefone dele no OLX, coloca o telefone dele no Jornal das Cidades, e aí o telefone de Joãozinho toca. E aí ele vai mandar as fotos, vai apresentar, e aí Joãozinho aluga o apartamento dele diretamente para outra pessoa. O Airbnb ele surgiu simplesmente para resolver o quê? Encurtar uma ponte entre quem quer alugar e quem quer alugar. Ou seja, eu alugo cedendo, eu alugo tomando. Ou seja, eu vou me hospedar, eu vou ceder a hospedagem. Então é isso. Proibir o Airbnb vai resolver o problema? Não vai, porque as pessoas vão continuar alugando por conta própria, porque muita gente, inclusive, o Airbnb cobra uma taxa de quem aluga. Então, muita gente faz o quê? Ô fulano, pega o meu telefone, quando você precisar, ao invés de alugar pela plataforma, me ligue e aluga direto comigo. Então, ilusão estúpida de achar que proibir Airbnb vai resolver o problema. É estupidez. Vai continuar acontecendo esse mercado de aluguel de diária, só que vai ser de um formato diferente. Digamos, invisível. Entendeu? O valor que você gera precisa ser percebido por todos, não só por quem paga. Hospedar turistas é lucrativo, mas se o lucro marginaliza quem mora ali, o modelo se torna insustentável. Sobre isso aqui, eu também discordo um pouco, tá? Porque você não marginaliza quem mora ali. Por exemplo, eu sou um hóspede invisível. Eu estou acostumado a conviver em ambientes mais refinados, etc. E aí, o que acontece? Quando eu estou em algum lugar hospedado de Airbnb, as pessoas nem notam que eu sou um usuário de Airbnb, porque o meu comportamento é coerente com aquele local. O simples fato de eu ficar em silêncio, eu entro no lugar, durmo, guardo as minhas coisas, saio do lugar, faço o que eu tenho que fazer, volto pro lugar e eu não faço barulho, eu não depredo, eu não faço festa, eu não desrespeito as regras daquele espaço, do coletivo, não exatamente daquela unidade. Isso mostra que, de fato, nenhum marginaliza. Vou falar para vocês o que marginaliza um local. Olha o que está acontecendo com os condomínios de luxo, com a galera do baile indo morar dentro dos condomínios de luxo. Galera andando de quadriciclo fazendo grau, galera fazendo baile funk dentro dos alfavilles. E isso os moradores estão ficando muito bravos. Porque eles moram ali, não é porque eles odeiam a cidade, é porque eles querem sossego. Ali é uma comunidade que as pessoas querem viver, tipo, com menos barulho. Aliás,
Dinheiro odeia barulho. A gente vê que os bairros que têm muita grana, eles são mais silenciosos do que bairros que têm menos grana. Então, assim, o que marginaliza o local é a atitude das pessoas, não é a plataforma de aluguel. Toda empresa é, mais cedo ou mais tarde, chamada para conversar com a cidade. Isso aqui é porque a galera começa a ver que o negócio está escalando e a cidade chama ele para falar assim: cadê o meu? Cadê o meu? Eu quero o meu. Se você não der o meu, eu vou fechar o seu negócio. Isso para mim configura artigo 157. É roubo. Roubo. Entendeu? Se você está vendo uma atividade econômica acontecer ali, ela é voluntária de ambas as partes e o Estado chega no meio do caminho e fala assim: se você não pagar a minha taxa, você vai fechar as portas. Não é diferente de uma pessoa que aponta uma arma e fala: passa, senão eu te mato. O Airbnb construiu um negócio global, concordo. Agora, está tendo que negociar bairro a bairro, regra a regra, país por país. Isso aqui eu discordo. Por quê? Ele não tem que negociar bairro a bairro. O Airbnb é uma plataforma de intermédio. Quem aluga para pessoas locais é cliente, quem aluga de pessoas que estão disponibilizando imóvel é cliente. Então ele é intermediário. Então, para ele, quem se ferra nessa história da proibição do Airbnb não é o Airbnb. É o proprietário do imóvel que estava alugando o imóvel. Só esse cara que se ferra nessa história. Tá? Com relação a essa coisa da regra, a regra é fato, porque, como eu disse, condomínios têm o poder, através do seu regimento interno, de proibir ou não. Então tá tudo certo. Né? Isso custa caro. De fato, custa caro. Custa caro para o dono do imóvel, custa caro para o turista ou para aquele cara que está indo trabalhar. Porque todo mundo só olha para o Airbnb achando que todo mundo é Airbnb por causa de turismo. Um monte de gente usa Airbnb porque otimiza o custo de uma pessoa se hospedar no lugar porque ela está resolvendo um problema de trabalho e está movimentando a economia da cidade, tá? Então, se vocês acham aí, falando que tem que acabar o Airbnb, que vai melhorar a habitação, não sei o que, blá blá blá, talvez vocês estão evitando que um CEO, que um diretor de uma grande empresa se hospede barato, porque ele prefere, e negocie com uma grande fábrica, alguma coisa assim, que vai trazer benefício para a cidade. Então, proibir o Airbnb ainda tem esse aspecto colateral aí de ferrar a atividade econômica da cidade no sentido de B2B, que é business to business, para quem não sabe. Né? Escalar é sexy, mas manter-se relevante e aceito é estratégico. Eu concordo que escalar é maravilhoso. Manter-se relevante e aceito é estratégico também, eu concordo com isso aqui. Agora, sobre ser aceito, não é sobre o que os governantes pensam, mas é sobre quem aluga e quem aluga. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o comentário aqui falando sobre tudo isso que eu falei aqui. E vai ser uma felicidade ter você aqui no canal. Não esquece de se inscrever. Um abraço.